Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa da cobertura de provas da Medway. Meu nome é Rômulo Oppenheimer, eu sou endocrinologista e eu vim abordar com vocês hoje uma prova muito importante, talvez a mais importante para alguns de vocês aqui, que é a prova da USP de São Paulo. Eu vou tentar trazer para vocês, dentro da endocrinologia, os principais temas que podem ser cobrados de diabetes. Como é que isso está estruturado? A gente vai rever uma questão anterior e então tentar imaginar o que mais que pode ser cobrado dentro daquele tema. E provavelmente alguma coisa deve vir, viu? Vamos começar então? Primeira questão então. Uma mulher de 26 anos, assintomática, previamente ígida, vem em consulta com os seguintes exames: uma glicemia de jejum de 132, uma glicada de 7,2, não tem história familiar de diabetes, o IMC é de 21 e a circunferência abdominal é de 73. E aí a USP pergunta, pode-se afirmar que o teste de tolerância oral à glicose é o próximo exame a ser realizado? Não precisa, né, pessoal? O diagnóstico já está feito. A hipótese de diabetes tipo 1 não pode ser excluída? Está mais do que correto, a gente não consegue excluir DM1 aqui. Não se trata de diabetes monogênico? Olha, diabetes monogênico está sim dentre as possibilidades diagnósticas. E a dosagem do peptídeo C é necessária para o diagnóstico diferencial nesse momento. Olha, isso aqui não está correto. Então, pessoal, o certo aqui é que a hipótese de diabetes tipo 1 não pode ser excluída. E eu queria trazer para vocês essa foto aqui do lado, que é o sinal da prece. O paciente não consegue unir os dedinhos, como a gente consegue ver. E esse sinal é comum de ser visto em pacientes com diabetes tipo 1, tá? Só uma foto para caso um dia isso ser cobrado, vocês lembrarem. Vamos aproveitar esse tema, então, que é a classificação do diabetes, para relembrar essa tabela de diagnóstico. Eu vou pedir o Johnny para me colocar aqui em segunda mão, para a gente revisar, então, sobre isso daqui que pode ser cobrado. Ó, se eu tenho um adulto jovem com dúvida de diagnóstico quanto ao diabetes, a primeira coisa que eu preciso fazer é excluir causas secundárias do diabetes, como a pancreatite crônica, algumas drogas hiperglicemiantes, como corticoides, a terapia antirretroviral, tireotoxicose, acromegalia, HIV, Cushing e hemocromatose. Olha, não está com cara de causa secundária, aí eu vou partir então para os autoanticorpos. Por quê? Se eu tenho um adulto jovem com autoanticorpos positivos, aí eu fecho o diagnóstico para DM1A ou LADA. Lembrar que o LADA é um tipo de DM1 mesmo, é um DM1 que demora mais que 6 meses para precisar de insulina. Agora, se por acaso esses autoanticorpos são negativos, aí eu vou tratar esse paciente da forma que ele precisar, insulina ou não, e eu vou dosar o peptídeo C 5 anos depois, após o diagnóstico. E aí, se eu tenho um peptídeo C indetectável ou menor do que 0,6, eu chamo isso aqui de diabetes tipo 1B, autoanticorpos negativos. Por outro lado, se deu 5 anos de diagnóstico e o peptídeo C ainda é detectável, opa, eu tenho que voltar e olhar para a cara desse paciente com calma. Se o paciente tem acantose, tem aquela carinha de síndrome metabólica e tudo, olha, provavelmente isso aqui é um DM2 precoce. Por outro lado, se ele não tem aquela cara de diabetes tipo 2, eu vou pesquisar para ver se ele tem perda de gordura de maneira generalizada ou não. Às vezes a prova descreve uma ausência de tecido adiposo subcutâneo na perna ou nos braços ou até mesmo completo. Principalmente se descreve que o paciente está precisando de uma dose de insulina maior que 2 unidades quilo ou tem uma hipertrigliceridemia importante, eu vou pensar na lipodistrofia e algumas síndromes de resistência insulínica associada. Por outro lado, se não tem nenhuma dessas características, aí é que eu vou pensar no diabetes monogênico, no MOD. E aí eu tenho que pesquisar o exame genético. A prova costuma dar uma dica, ela costuma falar, olha, tem outros familiares com diabetes desde a juventude, etc. Mas é bom vocês revisarem esse ciclo aqui da classificação do diabetes, viu? Ó, acabamos essa parte aqui, então a gente vai partir para a próxima questão para treinamento para a prova da USP. Questão 2, então, vou voltar aqui para a tela. É um homem de 58 anos, assintomático,
que passa numa consulta médica de rotina para mostrar resultado de exame. Ele não faz acompanhamento médico há mais de 30 anos, é sedentário, tabagista, 40 maços ano. No exame clínico, ele está com um peso de 110, uma altura de 170 centímetros, a pressão de 16/9, a frequência de 80 e o restante do exame normal. A hemoglobina está de 12, a glicemia está de 108 e a glicada está de 6,7. Então a gente tem aqui um exame que fala a favor de pré-DM e o outro a favor de DM. Então a gente repete principalmente o exame mais alterado. Aqui a questão repetiu os dois exames, que a gente viu novamente uma glicemia de 98 e uma glicada de 6,6. Então ele tem dois exames alterados. Além disso, a questão descreve uma creatinina de 1,7, que é o que pode ter confundido aqui na hora da escolha da resposta, tá? Com relação ao manejo desse paciente dos achados glicêmicos, além da orientação de mudança de hábito alimentar e de estilo de vida, recomenda-se. Então, o paciente com diabetes, a gente vai indicar gliclazida, empagliflozina, metformina ou não introduzir nenhum medicamento. Olha, pessoal, conforme eu disse, essa questão cabe até recurso, ela confunde um pouco. Mas, de qualquer maneira, um paciente com diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a primeira medicação é a metformina. Se tem doença renal crônica, está indicado sim o inibidor da SGLT2. E por isso eu acho que essa questão cabe duas respostas. Mas, de qualquer maneira, não vamos brigar com o gabarito aqui. Primeira droga do diabetes, desde que não tenha contraindicação, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é a metformina. A ADA, por outro lado, ela fala, olha, o inibidor da SGLT2 ou análogo de GLP-1 pode ser indicado independente do uso prévio de metformina. Mas olha, vamos da maneira que tem menos risco de errar, viu? Aproveitando aqui então o tratamento com hipoglicemiantes, vamos dividir o tratamento mais uma vez em pacientes sem complicações cardiovasculares ou renais, porque se esse paciente é assintomático e a glicada é menor que 7,5, eu posso entrar com monoterapia com metformina. E aí eu vou repetir a glicada 3 meses depois. E se a glicada ainda tiver maior do que 7, eu vou partir para a próxima etapa, que é a terapia dupla, a metformina com outra hipoglicemia antioral. Da mesma maneira, se a glicada está de 7,5 a 9, eu já começo com terapia dupla e vou reavaliar de 3 em 3 meses até chegar na terapia quádrupla. Pessoal, se eu tenho uma glicada maior do que 9%, eu já posso começar com a terapia dupla ou eu posso até associar a insulina. Mas principalmente, se o paciente está sintomático, com uma glicada maior que 9 ou maior que 10, dependendo da SBD ou a ADA, eu já vou começar com a terapia baseada em insulina, com ou sem metformina, e depois eu vou tentar descalonar e a introdução dos hipoglicemiantes orais. Olha, esse aqui é o tratamento de pacientes sem complicações cardiovasculares. Quando a gente fala de pacientes com complicações cardiovasculares ou alto risco cardiovascular, eu vou dividir no que a ADA fala e no que a Sociedade Brasileira de Diabetes fala. Então, em primeiro lugar, a ADA fala que se o paciente tem alto risco cardiovascular, eu vou dar um análogo de GLP-1, eu vou dar um inibidor da SGLT2, posso associar a pioglitazona e ainda se estiver fora do alvo, eu vou seguir aquele fluxo anterior, aquele que eu já mostrei. Se o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, eu vou dar o inibidor da SGLT2 primeiro e depois, se ainda estiver fora do alvo, posso associar outras drogas. Se o paciente tem doença renal crônica, primeiro eu vou no inibidor da SGLT2, depois o análogo de GLP-1, ou se for mal tolerado, e depois eu sigo aquele fluxo do tratamento do diabetes. Olha, isso aqui é a ADA. Quando a gente vai ler na Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o que cai em grande parte das provas, ele fala o seguinte: se o paciente já tem doença cardiovascular aterosclerótica, aí eu já vou começar, independente dos níveis de glicada, com a terapia dupla, com a metformina, com o análogo de GLP-1 ou com o inibidor da SGLT2. Se a glicada ainda estiver acima da meta, vou associar o outro. Se ainda estiver acima da meta, vou associar a terapia quádrupla ou até progredir para a insulina. A Sociedade Brasileira de Diabetes também fala, se tem doença renal crônica, está indicado sim o inibidor da SGLT2, mas o fluxo orientado é um pouco diferente da ADA. Tá? Então aqui é metformina mais algum. Vamos seguir então para o próximo tema, que é de um homem de 57 anos
com antecedente de diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, que está usando metformina, gliclazida ambulatorial. Ele está na UTI, e aqui é o ponto da questão que tem que prestar aqui, devido a uma angina instável com indicação de angioplastia. A glicemia capilar tem valor de 234. Seria bom aqui ele ter descrito pelo menos 2 valores, a gente vai ver por quê. Mas de qualquer maneira, ele pergunta, o manejo adequado da hiperglicemia nesse paciente consiste em... Olha, pessoal, um conhecimento que já é para estar aqui na cabeça é que pacientes em UTI eu tenho um alvo glicêmico de 140 a 180. Então eu já excluo a letra B e a letra C. O que pode acontecer aqui é por conta de vício de serviço, e eu imagino que a grande maioria de vocês aqui esteja num serviço que não tem tanta disponibilidade de uso de bomba de insulina para todos os pacientes de UTI, então você pode pensar, olha, 234 só, então eu vou fazer aqui, manter a glicemia de 140 a 180 com insulina de ação rápida subcutânea. Mas olha, não. Pacientes em terapia intensiva é insulina endovenosa em bomba. Não discute isso com a questão. Então vamos aproveitar esse tema para falar sobre algo muito importante e que é bastante cobrado na prova da USP, que é o manejo da hiperglicemia hospitalar. Ó, paciente admitido no hospital, vai internar, faz glicemia capilar. Se a glicemia capilar for maior que 140, dose glicada. E se descreveu que ele tem 2 glicemias capilares maiores que 180, opa, já deixa a insulina prescrita, tá bom? Pronto. Então, a maioria dos pacientes, você vai indicar suspender os hipoglicemiantes orais. Ah, mas o inibidor da DPP-4 em alguns casos pode ser mantido? Pode. Mas a maioria, para a gente gravar para cá, a gente vai suspender os hipoglicemiantes orais e deixar a insulina. O alvo na internação, então, na maioria dos pacientes, é manter 140 a 180 mg por decilitro, mas um detalhe importante é que nos pacientes não críticos, eu posso considerar manter de 110 a 140 mg por decilitro se tiver baixo risco de hipoglicemia, tá? Beleza, então, os pacientes paliativos, muitas vezes a gente nem vai fazer glicemia capilar, né, pessoal? Mas se porventura for feito, eu vou tolerar glicemias maiores que 180, eu vou tratar sintoma. Então, se eu tenho uma hiperglicemia que está dando poliúria, está dando polidipsia, etc., eu posso até pensar em tratar, tá bom? Mas eu tolero valores um pouco maiores. Atenção aqui ao que pode confundir a glicemia capilar. Pacientes com anemia, com acidose, com hipoperfusão, com edema, aqui eu prefiro usar o sangue do catéter para avaliar a glicemia desse paciente, viu? Pronto, vamos seguir então. Ah, importante aqui, olha, não fazer sliding scale. Isso aqui é a nossa briga diária no hospital. O que é o sliding scale? É aquela coisa, glicemia capilar de 6 em 6 horas, se glicemia de 150 a 200, 3 unidades, 200 a 250, 4 unidades. Isso é proscrito, tá? Não é para fazer. O sliding scale, a glicemia capilar de 6 em 6 horas, ela não respeita horário de refeição, aumenta risco de hipoglicemia e de hiperglicemia. Então, já estamos conversados. Ó, se o paciente está com dieta oral na internação, a gente vai deixar orientado glicemia capilar pré-refeição e às 22 horas. Aí, o paciente não crítico, eu vou deixar um esquema basal bolos com 0,4 a 0,5 unidade quilo dia, de metade NPH e metade regular. E a insulina regular ainda, eu vou deixar uma dose de correção. Ou seja, se o paciente está dentro do alvo, só vai fazer a dose fixa para poder comer. Se por acaso ele está acima do alvo, ele vai receber um pouco mais de insulina regular para tentar voltar para dentro do alvo. Beleza? Olha, pacientes que, porventura, foram internados, têm glicemia capilar de 200, 210 e tudo, não está errado a gente fazer 0,2 unidade quilo dia só de insulina basal e decidir a insulina regular mais para frente, tá bom? Beleza. Se o paciente tem uma má aceitação alimentar, uma das opções que a gente pode fazer é o esquema basal plus. Nada mais é do que você manter a insulina basal e você escolher a refeição que o paciente tem maior adesão para dar a insulina regular.
Ou até mesmo, se há dúvida se ele vai ter aceitação na refeição, você espera comer e depois dá um análogo para o paciente. Bom, dica que pode ser cobrada na prova, eu ainda não vi em questão, mas sobre o uso de prednisona no paciente diabético. Quando o paciente começa a usar prednisona matinal, vocês percebem que ele começa a fazer picos de hiperglicemia depois do café, principalmente depois do almoço, e vai melhorar lá para o final da noite. Então, nesse paciente, eu vou aumentar principalmente a dose da insulina prandial. Eu vou dar mais insulina regular no café, vou dar mais insulina regular no almoço, ou numa situação de um pouco menor disponibilidade, ou um paciente menos orientado, eu posso aumentar a dose da NPH do café para tentar simular essa curva da prednisona. Muitas vezes a dose da regular chega até a 70% da dose total diária desse paciente nessas 2 primeiras refeições, viu? Eu tenho sempre que manter insulina basal na internação. Não é porque o paciente vai entrar em jejum, não é porque vai fazer procedimento que vocês vão suspender a insulina basal. E a dica aqui é, a enfermagem perguntou, doutor, eu preciso baixar a dose da insulina NPH, agora à noite a glicemia capilar deu de 90. Olha, se a tua dose de insulina NPH está certa, você vai aplicar quando tiver 90 e esse paciente não vai fazer hipoglicemia, tá bom? Mais uma vez, paciente crítico é bomba de insulina EV. Não pensa muito não, tá bom? Outras coisas um pouco mais complexas, mas que é bom saber para a prova. O paciente que está em dieta enteral contínua, ele não está fazendo café, não está fazendo almoço, não está tendo jantar, então eu vou deixar a glicemia capilar de 6 em 6 horas, mas eu vou deixar um esquema basal bolos. Eu vou deixar a NPH fixa, vou deixar regular fixa e vou deixar a correção da regular. Agora, se o paciente está em jejum, quer dizer que ele não está comendo. Então, eu vou manter a glicemia capilar de 6 em 6 horas e aqui eu deixo só a basal, só a NPH, mais a correção, a dose de correção da insulina regular. Eu não vou ter aquela regular fixa porque ele não está se alimentando. Mais detalhes, pacientes em dieta parenteral. Aqui é um pouco diferente, você pode escorregar. Então, a dieta é contínua. Deixa a glicemia capilar de 6 em 6 horas, mantém a dose de insulina basal, mas a dose da insulina regular, ela vai ser o seguinte. Vocês vão calcular quanto carboidrato tem na bolsa e vão aplicar 1 unidade de insulina regular para cada 10 gramas de carboidrato que está na bolsa da nutrição parenteral, mais a correção que o paciente precisar, tá bom? A gente vai passar agora então para o próximo tema para revisar para a prova. Então ela fala de uma mulher de 46 anos que foi internada por uma cirurgia eletiva de uma colecistectomia por colecistopatia crônica calculosa. Ela tem diabetes tipo 2. Aí veja bem, na internação ela evoluiu com tontura, sudorese, palpitação no meio da tarde. Vocês já sabem o que é isso daqui. No exame clínico está lúcida, está orientada, o IMC está de 31, a pressão de 13/8, frequência de 92, restante do exame sem alterações, mas uma glicemia capilar de 48. Ela tem uma glicada em casa de 10,5 e a creatinina de 1,0. Ela está recebendo uma dieta geral para diabetes e está com esquema de insulina basal, bolos e correção. E aí a questão pergunta para vocês, a conduta imediata mais adequada é, olha, a gente não pode errar essa questão por vício de serviço. Muito serviço, quando vem uma paciente com 48 de glicemia, já fazem soro glicosado a 50%, e aqui ele coloca justo na letra A para a gente já errar. Mas paciente lúcida, orientada, com via oral, sempre 15 gramas de carboidrato por via oral. Então vamos revisar como que é o tratamento da hipoglicemia para não ter risco da gente escorregar nisso daqui. Hipoglicemia no paciente com diabetes, acordado, ingerir 15 a 20 gramas de carboidrato de rápida absorção e acabou, tá? Por outro lado, se o paciente está inconsciente, aí eu vou indicar preferencialmente o glucagon IM, mas na prática o que a gente faz é a glicose EV e está resolvido, viu pessoal? O mais importante de tudo é ajustar a dose da insulina diária para evitar novos episódios. Vocês têm que ir atrás disso, correto?
Beleza, então? Ó, na ocasião da alta hospitalar desse paciente que está internado, eu vou olhar para a glicada. Se a glicada está menor do que 7, opa, em casa estava bem, vamos só manter o tratamento prévio. Se a glicada está de 7 a 9, não estava tão legal em casa, então eu vou otimizar a medicação oral, ou eu posso até deixar 50% da dose de insulina basal que eu estava dando na internação. Agora, se o paciente estava com a glicada maior do que 9, quer dizer que em casa estava uma bagunça. Então, você vai dar alta com o esquema basal bolus, 70% da dose da internação, e você pode associar ou não os antidiabéticos, pode deixar para o médico ambulatorialmente decidir também. Ó, questão 5 então, próximo tema. Um paciente que vai começar a usar insulina NPH em 3 tomadas e insulina regular também em 3 tomadas, pré-refeições. E ele precisa aprender a se auto-aplicar. Ó, o que a questão quer saber aqui é como aplicar NPH junto com a regular. Basicamente, eu vou resumir para vocês, ele quer perguntar, olha, posso fazer NPH junto com regular? Se eu puder, qual que eu aspiro primeiro? É isso. Olha, a minha memória para isso sempre foi muito ruim. Então eu gravei um jeito que eu vou contar para vocês que eu nunca mais esqueci. O jeito é, a NPH contamina a regular. Vou repetir. A NPH contamina a regular. Mais uma vez, a NPH contamina a regular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que eu for aspirar a insulina, primeiro eu tenho que aspirar a insulina regular e, por último, a insulina NPH, justamente para não ter essa contaminação. O resto que a questão faz aqui são só algumas palavras para tentar confundir a gente. Então ela fala, injetar ar no frasco da NPH e não aspirar. Depois, injetar ar no frasco da regular e aí aspirar. E aí depois, então, aspirar a insulina NPH. Ó, não caiam nisso, tá? NPH contamina regular, pode fazer as duas antes, sim, tá? Vamos seguir, então, para o próximo. Para uma lembrança aqui, que é armazena na geladeira, nada de porta, nada de freezer. Lava a mão, separa tudo para aplicar, homogeneiza aí umas 20 vezes na mão, limpa bem. Lembrar que São Paulo geralmente tem uma temperatura que permite que o frasco fique fora da geladeira por 30 dias. Aspira o ar, injeta o ar no frasco, aspira a insulina e aplica nos locais que são indicados. Só para a gente revisar se isso for cobrado, tá? Ó, questão 6 então, que é uma questão que ainda não caiu no R3, mas eu já vi cair em 2 ou 3 provas do R1 da USP. Então vamos lá, ó. Um homem de 66 anos de idade chega à consulta referindo perda visual progressiva e indolor do olho há 6 meses. Ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, de longa data, tem um controle muito ruim das comorbidades. Ele faz o seguinte exame, que a gente já vai ver, e pergunta o que tem nesse exame. Vamos ler antes para a gente já pensar. Microhemorragias e exudatos duros? Edema de papila e descolamento de retina regmatogênico? Microcalcificações e mácula em cereja? Ou palidez de papila e exudato algodonoso? Então aqui a gente provavelmente vai ter que interpretar uma retinografia, um fundo de olho. Ó, olhando para essa imagem a gente percebe o quê? A gente consegue perceber que o disco óptico dá para ver razoavelmente a fronteira entre ele e o resto da retina. Não parece ter um edema de papila aqui. Segunda coisa, tem uns exudatos meio amarelados. Quando vocês verem exudatos meio amarelados, são exudatos duros. Além disso, tem pequenos pontos vermelhos aqui na retina, que são as microhemorragias. Essa é até um pouco maior. Então, esse paciente tem exudatos duros e microhemorragias, letra A. Vou chamar a atenção para uma dica aqui, que ele falou de descolamento de retina regmatogênico. Olha, só para gravar isso. O descolamento de retina tradicional do diabetes pela proliferação de vasos é o descolamento tracional. O regmatogênico é aquela rotura. Então, ó, regmatogênico, rotura, não é o tradicional da retinopatia diabética. É o por tração, o tracional, tá bom? Vamos revisar esse tema rapidinho então, caso cobrar. Isso aqui são as alterações oftalmológicas mais comuns do diabetes. Deixei um fundo de olho aqui normal para a gente comparar. A gente consegue ver que tem um borramento aqui do disco óptico, o que é sugestivo então de um edema de papila. A gente consegue ver uns
exudatos mais brancos, que são os exudatos algodonosos, e uns mais amarelados, que são os exudatos duros, tá? E aqui uma hemorragia retiniana. Aqui eu coloquei uma foto para vocês sobre que é um descolamento de retina tracional, que é aquele típico do paciente com diabetes, tá? Já foi cobrado, então, em provas anteriores, a ordem desse acometimento, que primeiro é o microaneurisma, depois é o exudato duro, depois é o exudato algodonoso, depois são microhemorragias. Às vezes eu gravo igual o Mini-Mental, né? M-E-E-M. Microaneurismas, exudato duro, exudato algodonoso e microhemorragias. Não necessariamente é nessa ordem aqui, pessoal, mas já foi cobrado na prova da USP e a resposta era essa, viu? Vamos seguir para o próximo tema então, hein? Um homem de 55 anos procura atendimento com queixa de uma dor abdominal, vômito e fadiga. Ele já foi 3 vezes ao pronto-socorro, mas os sintomas pioraram apesar do uso de antiemético e analgésico. Faz acompanhamento por diabetes tipo 2 desde os 50 anos de idade e não apresenta alterações significativas ao exame clínico. Então é um paciente com DM2, com dor abdominal, vômito e fadiga. Já vem à sua cabeça aí os possíveis diagnósticos. Nos exames laboratoriais, ele tem um pH menor que 7,3, um BIC menor que 18 e um anion gap maior que 10 a 12 aqui. Então esse paciente tem uma acidose metabólica com anion gap elevado. O estranho é que ele não preenche o critério para cetoacidose diabética, que é a glicemia maior que 250. O que é isso daqui? Isso aqui é uma cetoacidose euglicêmica, que vocês já estão cansados de ver aí esse tema durante a residência, que é muito recente, tem sido muito falado. O que causa isso? Inibidor da SGLT2. Essa questão é tradicional e em algum lugar vai cair esse ano. Mas vamos aproveitar esse tema, porque a cetoacidose diabética e principalmente o tratamento sempre é cobrado na USP em algum momento. Então vamos revisar os critérios para o diagnóstico da cetoacidose diabética, a glicemia maior que 250, tradicional, a acidose metabólica menor, o pH menor que 7,3, BIC menor que 15 a 18, e um anion gap maior que 10 a 12. Aqui eu posso ter uma cetonemia positiva ou uma cetonúria fortemente positiva. Olha, eu estou deixando essa foto aqui por desencargo de consciência porque eu já vi a prova cobrar como é a representação gráfica da respiração de Kussmaul, ao invés de perguntar diretamente o nome dela. Então, isso aqui é uma respiração normal, isso aqui é uma respiração que mostra períodos de hiperpneia, tentando compensar, então, a acidose metabólica. Desencargo de consciência caso cobrarem. Então, a cetoacidose euglicêmica preenche aqueles critérios que a gente viu anteriormente, mas a glicemia é menor que 250 e a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca até menor do que 200. Aqui, a cetonemia é preferível em relação à cetonúria, tá? A gente precisa lembrar quais são os pacientes em risco para desenvolver cetoacidose euglicêmica. É o paciente, sim, que está em uso de inibidor de SGLT2, mas o paciente com sepse, com gastroparesia, intoxicação por cocaína, gestação, álcool, pancreatite, doenças hepáticas ou até colagenose, tá bom? E aí o que a gente precisa gravar para a prova é o manejo da cetoacidose diabética. Estão cansados de saber, mas decorem para a prova, tá? Primeiro momento, vou fazer 1 litro a 1,5 litro de soro na primeira hora. Se o paciente estiver chocado, mantenha até a estabilização. As indicações de BIC com alguma frequência de bicarbonato, com alguma frequência são cobradas, tá? Então, se o pH estiver menor ou igual a 6,9, eu posso repor fósforo se tiver disfunção miocárdica, rabdomiólise ou um fósforo menor que 1. Pronto, expandiu na primeira hora, eu vou passar para a segunda fase, que é a reposição de 3 coisas. A reposição de volume, a reposição de potássio e a reposição de insulina. Vamos falar primeiro então da de volume. A reposição de volume vai depender se eu vou fazer o soro a 0,9% ou a 0,45% do sódio corrigido. Então essa fórmula tem que ser decorada. O sódio corrigido é o sódio mais 1,6 vezes a glicose dividido por 100. Então se o paciente está com sódio de 35 e está com uma glicose de 200, 135 e a glicose de 200, eu vou pegar 135 mais 3,2, 138,2, tá bom? Se esse sódio corrigido é menor do que 135, eu vou fazer o soro a 0,9%.
Se for maior ou igual a 135, o soro a 0,45% na infusão, na taxa de infusão de 250 a 500 ml hora, tá? Vamos passar para a próxima reposição, que é o potássio. Tem que decorar esses valores. Se o potássio está menor que 3,3, eu não dou insulina e só reponho cloreto de potássio. Se o potássio está maior que 5,2, eu não dou potássio, eu só reponho insulina. Se o potássio está de 3,3 a 5,2, aí eu faço os dois. Reponho o potássio e dou insulina. Como é que é essa reposição de insulina, então? Eu posso tanto fazer um bolos de insulina regular de 0,1 unidade quilo e depois manter 0,1 unidade quilo hora, ou eu posso começar com 0,14 unidade quilo hora já em infusão contínua sem o bolos. Muitas instituições não gostam de fazer esse bolos, tá? Passando para a próxima parte, então, que é o segmento desse paciente. Eu estou repondo volume, repondo insulina e potássio, vou fazer a glicemia capilar de 1 em 1 hora, que é aquela parte que dá mais trabalho, e aí eu vou observar para ver se tem uma queda de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Se eu tenho uma queda maior do que 70, eu vou diminuir a velocidade da infusão de insulina pela metade. Se eu tenho uma queda menor do que 70, eu vou aumentar o dobro, então, dessa infusão. E aí, quando a glicemia cair para baixo de 200 a 250, e aqui, muitas vezes, a cetoacidose euglicêmica, ela começa aqui o tratamento, né? Eu vou trocar a minha solução de reposição para um soro a 0,45%, com a glicose a 5%, então vou dar glicose, e aí fazer aquela infusão de 250 a 500 ml hora, mantendo a infusão de insulina. E daí eu espero ter critério de resolução, que são aqueles que a gente tem que estar na ponta da língua, pH maior que 7,3, anion gap menor ou igual a 12 e um BIC maior ou igual a 15. Uma vez que eu atingir os critérios de resolução, aí eu vou estimular o paciente à alimentação por via oral e vou aplicar a insulina. Posso fazer 10 unidades subcutâneas de regular ou NPH e eu desligo a bomba de infusão contínua 1 hora depois. E aí eu começo o esquema basal bolos. E essa questão já caiu e muita gente errou, que é quanto utilizar da insulina depois que eu desligo a bomba. Olha, você pode utilizar 0,8 unidade quilo dia, tudo bem, mas também pode usar 50% do utilizado na bomba de infusão contínua. Então vamos supor que nas últimas 24 horas a bomba de infusão usou 50 unidades. Você vai começar 25, metade NPH, metade regular. Mas a questão pode dificultar. A questão pode falar, olha, nas últimas 6 horas a bomba usou 10 unidades. O que isso quer dizer? Em um dia provavelmente usou 40 unidades, eu vou dar metade disso, 20, metade NPH, metade regular. Combinado? Vamos seguir aqui então, que é para a próxima questão. A última, viu, pessoal? Que é de um homem de 62 anos tabagista que vem para uma segunda consulta depois do diagnóstico de diabetes tipo 2. Ele não tem conhecimento de outra doença prévia e ele está queixando de urina espumosa só. No exame clínico, está com uma PA de 145 por 95. Na consulta anterior já era 140 por 100. Bom estado geral, IMC de 32, o exame dos pés com redução da sensibilidade vibratória. O restante está normal. O exame laboratorial dele mostra uma creatinina de 1,7, já tinha passado no pronto-socorro anteriormente, já era 1,6, um potássio de 4,5, um sódio de 142 e uma relação proteinúria-creatinúria de 1,2 grama por grama de creatinina ou 1.200 miligramas por grama de creatinina. Esse paciente já tem, então, uma albuminúria A3. A prescrição adequada para esse paciente é, isso aqui vocês não vão errar, é captopril e dapagliflozina, não tem nem muita dúvida. Mas vamos aproveitar essa questão para revisar um tema importante, que é a nefropatia diabética e como manejar isso do ponto de vista medicamentoso. Lembrar, a albuminúria é menor que 30 mg por grama da relação A1, A2 de 30 a 300, A3 maior que 300. E é importante que ela tem que ser confirmada com pelo menos 2 amostras de 3 alteradas no intervalo de 3 a 6 meses. Por que isso daqui? Porque tem algumas situações que aumentam a albuminúria e podem confundir a gente.
E essas situações são atividade física por 24 horas antes do exame, febre, insuficiência cardíaca descompensada, descompensação glicêmica, gestação, infecção do trato urinário ou até hematura, tá? E aí, uma vez que eu diagnostiquei a doença renal crônica associada ao diabetes, se o paciente tem um clearance menor que 60, independente se eu não tenho a albuminúria dele, é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, está indicada a estatina de alta potência. Se o paciente tem hipertensão associada, o ideal é deixar abaixo de 130 por 80. A gente pode considerar aqui a restrição de sódio, 1,5 grama dia, né, que é 3,7 gramas de sal. E naqueles pacientes que estão quase dialíticos, aí sim que a gente faz a restrição proteica com 0,8 grama quilo de peso ideal dia, tá? Agora, o que mais cai então? Se o paciente tem albuminúria elevada, vocês já estão cansados de saber que eu vou dar IECA, vou dar BRA, e eu posso esperar até um aumento de 30% na creatinina, que é normal. Agora, um possível assunto que pode ser cobrado na sua prova é que a Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2023, colocou aqui a finerenona, que é um antagonista de mineralocorticoide, como uma associação com o IECA e o BRA nesses pacientes. Outra medicação, se o paciente tem clearance de 30, 60, com uma albuminúria maior que 200, é o inibidor da SGLT2, que é justamente a resposta da questão. E ainda assim, se o paciente tem um clearance maior que 30, eu posso dar um análogo de GLP-1, associar às drogas que esse paciente já usa. Lembrando, o IECA e o BRA vasodilatam a arteríola eferente. O inibidor da SGLT2 diminui volume, então ele vasoconstringe a arteríola aferente. Isso aqui, vez ou outra, é cobrado em prova. Pessoal, a gente revisou aqui as últimas questões cobradas pela USP, tentando esmiuçar os temas que podem ser cobrados para vocês. A partir de agora, vocês revisam todas as questões do R3 que vocês puderem para fazer, que a gente está junto até o final aqui para treinar. E eu queria lembrar para vocês que vocês estão prestando prova para o R3 da USP, que é um local de referência para hiperaldosteronismo. Então, antes da prova, foquem nos resumos que vocês fizeram de rastreio, diagnóstico e tratamento do hiperaldosteronismo. Quem quiser me seguir aqui, depois eu coloco aqui um resumo do hiperaldosteronismo para vocês não precisarem rever aquela aula inteira. Olha, eu desejo tudo de bom para vocês, vocês vão fazer uma ótima prova e a gente vai se falando.